E o Canal da Notícia continua com a cobertura das eleições municipais do ano de 2024 na cidade de Piranhas. É verdade, a campanha ainda não começou, ainda não temos candidatos oficialmente declarados, mas a articulação política sim. Na verdade já vem acontecendo há mais tempo. E a gente segue mostrando ideias, apresentando as opções que estão no momento aqui no nosso município. Já ouvimos pré-candidatos aqui, ex-vereador Jairo Câmara, professor Kleber Santos, e agora chega o momento daquele que atualmente, de acordo com pesquisas divulgadas, é o principal adversário do atual prefeito numa possível disputa do gestor atual pela reeleição. Eu falo do professor Fábio Lacerre, 35 anos, já concorreu a uma eleição para o Executivo em 2020, com 2.376 votos, poucos votos a menos do que o eleito. E agora, qual é o professor Fábio Lacerre atual, politicamente falando? É para isso que ele veio hoje aqui no estúdio. Agradeço, viu, professor Fábio, para falar um pouco, né, desse Fábio depois das eleições e desse Fábio pré-eleições. Afinal, seu nome aparece aí como, inclusive, um dos favoritos, né, para a disputa desse ano. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Canal da Notícia. Prazer é todo meu, Jota. Boa noite a todos, né, que nos acompanham. Afinal de contas, eu sei que a audiência, tanto na rádio como no Canal da Notícia, né, sempre uma audiência muito grande, né? Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui e poder compartilhar um pouco também do aprendizado ao longo desses anos, né? Eu fico agradecido, inclusive, pelo convite, pelo acolhimento, né, do senhor, da Emily também, que está aqui conduzindo os trabalhos, e eu acredito que será uma oportunidade para a gente conversar um pouco, apresentar um pouco das ideias que nós temos atualmente. Professor Fábio, eu estava ali pesquisando nos nossos arquivos que a gente sempre guarda. Fazem praticamente 4 anos da nossa primeira entrevista para falar de política. Naquele momento seu nome aparecia, né, como um desconhecido para muitos, apesar de no mundo acadêmico, junto aos jovens, o senhor bastante conhecido, mas começou a aparecer no momento. Fábio, quem é professor Fábio? E desde lá, o senhor teve uma votação expressiva, 176 votos a menos apenas do que o eleito, né, muito próximo. Desde então, o que o professor Fábio estava fazendo aí da sua vida pessoal, da sua vida profissional? Bom, Jota, eu mantive-me, né, ativamente nas atividades profissionais, né? Continuo sendo professor na Universidade de Rio Verde, a qual eu tenho extrema gratidão, né? É a instituição que mantém, né, as necessidades da minha família, então é lá que, né, eu tenho toda essa devoção e gratidão, faço meu trabalho com extremo empenho, crio ali relacionamentos, os meus alunos são também meus amigos, né, tanto que muitos deles, inclusive, naquela ocasião, foram fundamentais para que eu tivesse, né, um desempenho satisfatório e continuo, inclusive, me incentivando. Então, na vida profissional, a gente se manteve aí, né, à frente das atividades como docente. Socialmente, o que a gente tentou foi justamente manter o relacionamento, o convívio com as pessoas, né? Afinal de contas, Jota, eu não sei se talvez todos se recordam, mas eu costumo dizer que a gente cultiva 2 pilares, que é a gratidão e humildade. A gratidão, quando nós saímos do processo eleitoral, apesar de não ter sido vitorioso, né, a gente perdeu uma eleição, mas saiu nas ruas, né, em uma pequena carreata, né, uma mini carreata, como foi desde o começo, agradecendo as pessoas. Então acredito que um dos traços, uma das características que a gente sempre cultivou ao longo desses anos foi de continuar tratando as pessoas com respeito, tratando as pessoas com a importância que elas têm, agradecendo elas por ter feito já algo por mim. Né? Então muitas vezes a gente dá valor às pessoas enquanto elas são úteis para a gente. E a partir do momento que não são úteis mais, a gente despreza, descarta, e a gente fez o inverso disso. Né? Ao longo desses anos a gente sempre tentou manter relacionamento, conversando com as pessoas. Sempre quando eu ainda encontro alguém, hoje inclusive, quando eu encontro alguém, hoje eu encontrei uma pessoa ali agora há pouco, falou, votei em você na última eleição por causa de tal pessoa que pediu voto para você. Então, né, conversei com ele, agradeci. Então, enfim, a questão de gratidão, Jota, é algo que a gente cultivou ao longo desses anos, os relacionamentos. E claro,
a gente também tem tido uma posição de muita humildade. Apesar, de repente, de resultado de pesquisas, né, de repente de alguma fala de alguém, olha, né, agora vai, a gente sempre mantém um pé no chão, Jota. Eu costumo dizer que eu tive a fé e a esperança quando poucos acreditavam, e agora quando muitos talvez acreditam, eu mantenho os pés no chão, a humildade, porque eu sei que essa é uma virtude que ela nos proporciona talvez vitórias ainda maiores. E eu sei que talvez o que muitos imaginam ou esperam de quem quer que entre lá é que a pessoa mantenha os pés no chão, né? Então quem normalmente tem essa preocupação, quem é fiel no pouco também é no muito. Né? Então, quando a gente consegue ter os pés no chão, humildade, saber que quem está lá está temporariamente e que a depender da sua conduta, de como age, de como lida com as pessoas, pode permanecer por mais tempo ou não, eu penso que isso passa a ser um norte, uma referência para quem quer que ocupe qualquer que seja o cargo. Seja como profissional em qualquer área, humildade, como você lida com as pessoas, né? Tratar todos de igual para igual. Eu costumo dizer, inclusive, para meus alunos, eu nunca me coloquei numa condição de ser melhor do que ninguém, mas também nunca me vi como pior. Né? Então eu me trato de igual para igual com as pessoas, independente da condição econômica, enfim. Então eu penso que esses dois pilares foram um dos principais que nos acompanharam ao longo desses anos. A questão da gratidão pelas pessoas que têm nos ajudado. Eu tenho amigos leais, Jota. Eu costumo dizer o seguinte, a derrota ela nos ensina muita coisa. E ao longo desses 4 anos, algo que eu pude adquirir foi justamente maturidade. É algo que o tempo nos proporciona. Maturidade. Com as experiências da vida que você consegue entender melhor, como corrigir algumas falhas. Então eu tive a oportunidade de me amadurecer. De conhecer melhor, não, esse daqui é meu amigo, esse não é, talvez era uma pessoa oportunista. Enfim, então o estudo ficou muito mais claro para mim. Pessoas que permaneceram ao meu lado mesmo após um processo que não teve o êxito. Então hoje eu considero que uma pessoa muito mais madura, muito mais equilibrada, sabendo lidar com desafios, com dificuldades, conversar com as pessoas, mesmo aquelas que de repente a gente tenha diferenças de ideologia, de pensamento. Então eu participando desses últimos processos eleitorais, a gente consegue ver que nós temos pensamentos diferentes, Jota, mas não é por isso que a gente se torna inimigo. Eu não sou seu inimigo. De repente a gente tem divergências de pensamentos, mas eu te respeito apesar de pensar diferente de mim. Então eu acredito que foi isso que ao longo desses 4 anos a gente adquiriu maturidade, sempre grato às pessoas e sempre no que eu pude ajudar, Jota, porque a gente é procurado pelas pessoas na área da saúde, às vezes alimentos, cesta básica. O que eu pude ajudar, sempre tentei fazer aquilo que estava ao meu alcance. Inclusive, várias vezes as pessoas me diziam assim, não, só de você ter me dado um retorno ou ter ajudado um pouco. Então eu nunca me esquivei, nunca me escondi. Quando eu posso, eu posso. Quando eu não posso, não posso. Se posso um pouco, eu faço. Mas assim, sempre estive de uma forma discreta. Nunca tirei foto, nunca fiz vídeos de ações assim. Até porque quem precisa saber é quem de fato precisa. Não é? Então, no decorrer desses 4 anos, eu acredito que cultivei novas amizades, fortaleci os vínculos e acredito que agora estou mais preparado para qualquer que seja a missão que venha pela frente. O pessoal gosta de falar a palavra chique, outsider. Naquela época, em 2020, isso era esse. Talvez politicamente ativo, porque sempre teve opiniões fortes, quem conhece o senhor sabe, sempre posicionando, mas não estava dentro da política. Eu digo da política tradicional ali, trabalhando em campanhas, militando. E eu quero falar, o senhor falou aí em amadurecimento, sobre processos. A campanha do senhor, primeiro, para ser candidato não foi fácil. Quem se lembra lá em 2020, sim, foi aquela batalha. Teve ali a articulação do deputado federal, delegado Valdir, para colaborar para bater o martelo na sua candidatura, né? Foi uma chapa pura pelo PSL, a gente vai falar de partido daqui a pouco. Apareceu, o pessoal dizia, a batalha entre Chicão e Eric naquela época. Ficou muito nisso. E o senhor ali andando pelas ruas, discursando em cima de carroceria de caminhonete, né? Parando, sem grandes movimentos, mas conversando nas ruas. E aí veio um debate eleitoral, onde o senhor foi muito bem avaliado naquele debate. E muita gente, inclusive do seu lado, diz, olha, se tivesse mais alguns dias, 5 diazinhos de campanha, talvez teria dado certo.
Como é que foi esse processo, professor Fábio? O senhor disse aí de entender a derrota e tirar coisas positivas dela. Como é que foi esse processo até agora? Porque, de novo, o senhor escolhe um partido para se filiar e é quase certo, a gente não pode falar de candidatura que não é o momento, mas é quase certo que o senhor será esse principal adversário nessa polarização que a gente tem hoje, atual prefeito e o senhor. Como é que foi esse processo para chegar nesse momento de decidir de novo, quem sabe, se colocar aí à disposição da comunidade, professor Fábio? Jota, eu penso que para a gente se inserir num processo, a gente precisa ouvir, vir de fora para dentro, né? Então a gente precisa ouvir a população, a comunidade, ouvir as pessoas, familiares, né? Aliás, eu sempre oriento para quem deseja ser candidato a qualquer coisa que seja, né? Vereador, vice, prefeito, eu digo, olha, conversa com sua família primeiro, conversa com seus amigos, né? Tenha um diálogo com as pessoas que são próximas a você. Principalmente aqueles que te querem bem, porque eles vão te falar a verdade, né? Se você tem condição, se você está preparado. Então eu penso que durante esse período foi um processo muito de observação, de avaliar o que as pessoas falam da gestão, o que as pessoas de repente esperam de você. Então foi um período de muita observação. Eu tive a oportunidade, como você mesmo lembrou aí, Jota, em 2020, eu costumo dizer o seguinte, naquela ocasião eu nunca tinha participado de política em nenhum aspecto, nem como apoiador. Eu apoiei o vereador X que era meu primo. Nada, né? Então eu nunca tinha participado, não sabia exatamente de nada como funcionava os bastidores aí de uma eleição. Então nessa a gente chega um pouco mais calejado, né? Entendendo como é o processo. E eu tive a oportunidade de entender um pouco naquela outra eleição acertos e erros, o que você deve, o que não deve fazer. E ao longo desses 4 anos também o que a gente vem fazendo é isso, observar, avaliar, identificar onde há problemas, onde há situações que merecem uma melhora, ouvindo mais do que falo, né? Então eu sempre ouço as pessoas. Já tive ocasiões inclusive de chegar e a pessoa falar, olha, eu gostei de falar com você porque eu vi que você ouve, né? Você ouve mais do que fala. E claro, aqui eu talvez vou falar mais que você, Jota, né? Porque tem uns momentos que a gente de repente tem que falar. Sim. Mas tem uns momentos que você tem que ouvir, né? E ouvir é sempre bom, porque é a oportunidade de você aprender, né? Eu não domino o conhecimento em todas as áreas, né? Eu preciso de pessoas que me ajudem, por exemplo, na área da saúde, né? Na área da infraestrutura. Então é observando, conversando, aprendendo, e eu tenho feito isso ao longo desses 4 anos. Tenho conversado com pessoas das pastas, tenho conversado com pessoas que precisam dos serviços, né? Acompanho até mesmo em grupos, redes sociais, porque ali também é uma forma de um termômetro, é a oportunidade que as pessoas têm de se manifestar, Jota. Muitas pessoas, inclusive nos primeiros anos, muitos por expectativa, não, ainda vai, né? Vai dar certo, vai engrenar, as pessoas ainda se controlam. Mas a partir de um certo tempo as pessoas começam a manifestar, elas começam a se expressar, outros por medo, de serem perseguidos, de serem prejudicados, de perder alguma coisa, mas a partir de um certo momento você já não consegue mais segurar a voz do povo, o povo fala, e aí assim, a voz que normalmente ecoa é a voz da verdade, né? E é essa que a gente tem procurado ouvir, não daqueles que têm a paixões ou apego, seja por um emprego, por um cargo ou por qualquer outro favor, mas as pessoas que você percebe que não fazem parte disso e que estão falando de uma forma aleatória, de uma forma totalmente independente. Então são esses que a gente tem ficado sempre antenado e atento, quais são os clamores, as demandas. Então foi um período, Jota, de muito aprendizado, ouvir, né, identificar problemas, para, sobretudo, a gente encontrar soluções. Naquela outra eleição, algo que eu aprendi, inclusive com a experiência, é interessante, Jota, eu tinha feito uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí ali as pessoas me provocavam a, de repente, tratar de alguns temas e a gente fazia uma crítica, né, às vezes meio ácida, áspera ali, à gestão anterior, e aí veio uma pessoa e falou, a gente não quer candidato que fique por aí somente criticando, falando mal, a gente quer alguém que apresente solução. Então, ao longo desses anos, o que eu também consegui identificar é que o eleitor ele precisa de alguém que consiga resolver problemas, alguém que aprenda como lidar com esses problemas. Apontar é fácil, né? Identificar talvez não seja tão difícil.
né? E eu costumo dizer que o próprio eleitor consegue fazer esse juízo. Ele faz essa avaliação. Eu não preciso dizer, olha, a gestão está ruim, mediana. O eleitor faz a sua avaliação. O que você precisa trazer para ele é, olha, nós identificamos que há um problema na saúde, mas nós temos a solução. A solução é por esse caminho. E eu tenho, inclusive, exemplos de outras cidades que fizeram assim e deu certo. Eu tive a oportunidade também de visitar outros municípios, vendo gestões, identificando o que eles fazem diferente. Né? E quando eu converso, eu inclusive ouço a seguinte fala, Jota. Tem coisa que você não inventa. Né? Você copia um lugar que está dando certo. Então, o que a outra cidade está fazendo que está dando certo? Não, vamos fazer aqui também. Né? Então tem muita situação, obviamente, que exige a criatividade. Você pode ser o primeiro a, de repente, criar uma solução, mas tem outras que é só para você ver um lugar que está funcionando e aplicar igualmente, né, na nossa cidade. Então eu acredito que esse foi o principal, durante, né, esse processo da eleição anterior para essa, eu acho que esse foi o principal ponto que a gente destaca. E ainda falando de processo, quem acompanha aí a política ou as redes sociais notou que pelo menos ali durante 3 anos o senhor ficou mais recuado, não aparecia nas redes sociais, porque algumas pessoas acreditavam. Não, Fábio Lacerre saiu fortalecido de 2020, né? Quase venceu a eleição, provavelmente ele vai polarizar durante todo o mandato do prefeito que venceu. O senhor acabou não fazendo isso, né? O senhor apareceu agora no final, segundo semestre de 2023, né? Já se posicionando em algumas questões, mas como é que foi isso? Essa decisão, o senhor tomou ali logo após a eleição ou foi algo natural mesmo ao longo do tempo, professor Fábio? Jota, eu sempre tive o cuidado e é interessante como... sei que é uma conversa franca e eu nunca me furtei de falar alguns pontos, né? Por mais que de repente acabe atingindo, né, alguma outra pessoa ou parte, mas eu costumo dizer que tem algumas pessoas que sempre tiveram a natureza de oposição. É a pessoa que sempre está pronta para criticar, que está pronta para colocar aquela oposição pela oposição, né? Tem gente que tem essa natureza. E talvez o que eu percebi ao longo desses anos é que tem gente que quando chega a ser posição, ele parece que não sabe lidar com isso, porque ele está tão acostumado a ser oposição, aquele que é lá de bater, enfim, colocar o dedo na cara, que quando ele chega lá, ele ainda continua colocando o dedo na cara de quem está de fora. Né? Ah, não, nós não estamos conseguindo porque tem outro que está atrapalhando. Ah, porque o vereador não está deixando a gente fazer isso. Ah, porque o ex-candidato, porque não quer deixar a gente fazer isso. Então, na verdade, é o seguinte, Jota. Qualquer pessoa que seja imparcial, que vai fazer uma avaliação, eu fiquei durante esses anos sem intervir, sem tentar interferir, né, em gestão, porque eu penso que é um processo democrático. Né? O eleitor escolheu. Se depois ele se arrependeu, aí é outra questão. Mas para aquele momento, a escolha do eleitor foi essa. Então a gente precisa respeitar. É claro que isso não significa também que a gente vai silenciar quando vê alguma coisa errada. Né? Então eu sei, inclusive, contar para você aqui as 3 ou 4 situações que eu me manifestei publicamente. Eu nunca tive uma posição de ficar colocando dedo na ferida, criticando, falando mal, porque eu já sei que isso não resolve o problema. Né? A gente precisa encontrar solução. Então eu sei te dizer, por exemplo, eu me lembro de um episódio da Covid, né, que eu toquei no assunto da necessidade de uma maior fiscalização. Eu me lembro de ter falado isso. Eu me lembro de ter falado uma ocasião com relação ao atraso de pagamento de médicos, porque um médico me pediu para que de alguma forma ajudasse eles a lidar com essa situação. E agora, de forma mais recente, sobre a questão do empréstimo, né, dos 8 milhões, que aí volta a dizer que as pessoas, né, a oposição que virou oposição não sabe lidar com isso, né, vai dizer, o fulano está querendo atrapalhar benefício. Não é isso. Na verdade, o que a gente sempre teve é uma preocupação quando você administra algo que não é seu principalmente, Jota. Você não pode ter uma visão imediatista. Nós vamos resolver aqui, não sei o quê. Mas peraí, e lá no futuro, como que fica isso? Né? Coloca no papel para as pessoas de forma transparente como que vai ser isso, onde vai começar, de que jeito que é. Quem quer fazer coisa certa, Jota, não tem medo de colocar para a população de que forma isso vai ser executado, por onde vai começar, qual rua, né? Qual a qualidade? É o que, inclusive, o presidente da Câmara pediu que fosse anexado. A gente precisa ter transparência. Né? Quando nós somos funcionários, a gente precisa ter essa clareza com os nossos patrões. Né? Então, as poucas vezes que comentei ou que mencionei alguma coisa, e aliás, essa porque é uma situação importante.
Os reflexos disso para o futuro, a meu ver, não seria um reflexo, não, é porque o próximo prefeito vai pagar. Não, quem vai pagar a conta somos nós. Poder público, ele não gera riqueza. Né? Não tem prefeitura que gera riqueza, não tem estado que gera riqueza. A fonte de financiamento do poder público, do município, do estado, do governo federal, é imposto, são taxas. Né? Então, a fonte de recurso que o poder público tem sou eu e você, contribuinte. Então a gente precisa ter esse tipo de cautela, essa preocupação, para que isso lá na frente, a conta não chegue para todos nós. Né? Falando aí na questão de gestão, quando eu entrevistei o senhor em 2020, o senhor dizia muito em administração com uma máquina mais enxuta, né, com mais responsabilidade. Como é que é esse pensamento seu atual? Por quê? A gente vê ao longo das eleições todo prefeito dizendo, olha, eu vou enxugar, eu vou economizar, mas ao longo dos anos só aumento de folha, aumento no número de contratos, de servidores. Qual é esse pensamento seu sobre a gestão pública quanto a gastos, professor Fábio? Jota, como eu te disse sobre a necessidade de quem está de fora observar, avaliar. Eu tive a oportunidade de avaliar e de observar um pouco do final da gestão ali, né? Que se findou em 2020. Né? E eu tive a oportunidade de observar ao longo desses 3 anos e alguns meses algo que não deu certo. Ou seja, ao longo desses anos eu pude observar o que não dá certo. E a ideia é que o sábio aprende com o erro do tolo. Se eu vejo que o outro não está conseguindo ter um resultado satisfatório, né, com determinada medida, com determinado caminho, o lógico é que eu percorra outro. Mesmo que de repente, nesse outro tem um outro problema que a gente desconhecia. Não, mas eu tenho certeza que por aqui não vai dar certo. Eu prefiro, de repente, tentar agora pelo outro caminho, né, porque aqui eu sei que não vai dar certo. Não deu certo para os outros. Então, quando a gente fala de uma máquina inchada, né, uma folha inchada, eu já pude perceber ao longo desses anos que isso não deu certo. Isso é notório. Eu vejo, inclusive, com as pessoas que eu converso, Jota. As pessoas vêm e me falam assim, nossa, eu fui lá e tá um tropeçando no outro. Mas peraí. Né? Então, a própria população identifica isso. E outra coisa que a gente precisa ter o equilíbrio, Jota, é que nem sempre quantidade é qualidade. Tem serviço que você na rádio consegue fazer sozinho. Né? Você não precisa de 5 pessoas lá com você. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem lugares sim que precisa de mais pessoas. Então, em muitas situações, Jota, eu diria, inclusive, se a gente tivesse uma máquina inchada, mas que estivesse resolvendo os problemas de forma satisfatória, eu acho que dificilmente a gente teria algum clamor, alguma reclamação da população. O problema é que a gente tem uma máquina inchada, mas que não está entregando um serviço de qualidade como a população espera. Né? Então, em alguns pontos, o que a gente precisa fazer, talvez remanejar. Eu tenho 10, é possível manter os 10? De repente, mas redistribuindo para outros lugares que de fato há carência. Eu já tive conversas com a população de uma forma geral. Tem tal lugar lá que tem uma pessoa para cuidar de 70 meninos. Eu não vou trazer o caso aqui especificamente, mas eu já tive a experiência de conversar com mãe e falar, lá em tal lugar minha filha está lá, tem uma pessoa para de repente cuidar de 70 crianças. Mas espera aí. Será que nesse lugar não é onde de fato está precisando de mais 10, mais 5, mais 3? Então, sobre a questão da máquina, eu penso que, via de regra, máquina grande, ela inviabiliza investimento. Então, quando eu tenho muita gente na folha, não há necessidade, eu tiro o poder de fogo, para eu poder resolver outros problemas, outros clamores. E, infelizmente, Jota, o que eu percebo também é que há uma preocupação muito grande com o aspecto político, que eu contrato o Jota porque ele vota em mim, a família dele vota em mim e tal. Enfim, ganhei 10 aqui por conta dessa contratação. Só que quando eu deixo de ter um serviço de qualidade no hospital, quando eu deixo de ter um serviço de qualidade no recapeamento, e outras questões, de repente na zona rural, com aquilo eu perco 100 votos, 1000 votos. Então eu penso que normalmente a balança que alguns colocam do aspecto político e do aspecto administrativo é uma balança totalmente desequilibrada. Então o senhor acredita que dá para fazer ali o equilíbrio entre a parte política, porque um gestor, se não lidar bem com a política, ele não administra,
mas também dá para colocar a questão técnica na administração, né? Dá para fazer esse balanço? Na verdade é necessário, né, Jota? Eu considero que seja necessário, né? Aliás, o que eu sempre pontuo é que eu até posso ter alguém, de repente, que eu tenha uma simpatia, né, participando de uma gestão, mas desde que ele consiga desempenhar a função. Não pode ser porque é meu amigo, simplesmente, porque é meu apoiador. Mas espera aí, você tem algum tipo de capacidade, de condição de assumir, por exemplo, uma tarefa na saúde? Não, nunca mexi com saúde, então não faz sentido. Porque ele vai entregar um serviço, né, sem a qualidade necessária, ele vai se queimar, vai me queimar, e a gente vai ter uma população, uma coletividade toda insatisfeita, né? Então a gente precisa encontrar a forma de conciliar isso, obviamente, né? Porque, afinal de contas, a consequência para isso é quem é escolhido pelo povo, né? Eu tô tocando desse assunto, você que está nos acompanhando agora pelo vídeo e também na Rádio Satélite FM, a nossa parceira, porque vai dar um link para uma pergunta para o tema que eu vou abordar agora com o professor Fábio, que é a articulação política, é a viabilização dessa possível candidatura dele agora em 2024. Mas, nesse meio, quero pedir a você que está chegando agora, talvez é simpatizante do professor Fábio ou quer ouvi-lo, mas não conhecia ainda o Canal da Notícia, se inscreva aí no Canal da Notícia e compartilhe com mais pessoas esse vídeo que está agora sendo transmitido, mas vai ficar no canal. Deixa o like no vídeo também para mais pessoas conhecerem esse conteúdo. Não custa nada a você e você ajuda no nosso trabalho, porque estaremos na cobertura das eleições 2024, inclusive com debates, com imagens, com a cobertura de todas as eleições, e a gente conta com você nesse que é o primeiro canal de notícias com imagens da cidade de Piranhas, que vem se tornando um dos mais relevantes da região. Não custa nada, tá abaixo aí do vídeo, botão inscrever-se e também o like. Professor Fábio, e falando agora da questão política, né? Porque a gente puxou esse gancho para algo que eu vou falar agora que tem a ver com política, porque a hora de proposta é outra, né? O senhor vai apresentar plano de governo, as suas ideias, ali no momento do começo da campanha. Mas em qual momento o senhor decidiu, não, eu vou tentar de novo ser candidato, ser prefeito de Piranhas? Foi no final de 2020? Foi no meio do caminho? Como é que foi essa decisão, professor Fábio? Jota, em 2020, quando termina o processo eleitoral, obviamente, você tem talvez a frustração de não ter dado certo, mas tem muitas pessoas também que chegam e falam, não, mas você me surpreendeu, né? Foi além do que a gente imaginava, né? Não, na verdade você foi vitorioso. Não, se tivesse mais uma semana, né? Como você mesmo pontuou, tinha dado certo. Então, com isso, acaba alimentando, né, essa sensação, poxa, né? Tipo, faltou pouco, né? Enfim, então, desde 2020, obviamente, que há um sentimento nesse sentido, né? Mas é claro que esse sentimento pessoal, quando ele não é abraçado, quando ele não é vivido por outras pessoas, né, ele não teria sentido. O pessoal diz que não é a pessoa que escolhe ser candidato, é a sociedade que o escolhe, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente começa a ver que há que há uma intenção, que há uma procura das pessoas, eu falo, opa, espera aí. Então agora eu concilio que de fato há um sentimento em mim que ainda nutre isso, conciliado com a população que também tem uma expectativa em mim, que eu seja, né, uma pessoa que possa contribuir de alguma forma. Então eu penso que havia o sentimento, obviamente, desde 2020, mas a gente avaliando agora em 2024 que a gente consegue conciliar, unir, né, esses dois lados, esses dois polos aí. Inclusive, Jota, na segunda-feira foi um ato de filiação, né? Então, assim, na verdade, até quando você fez a chamada da matéria, colocou, né, pré-candidatura, enfim. O povo aclamou o senhor como pré-candidato então, já, né? Eu sempre acompanho, né? Sempre acompanho a rádio e até um dia, lembro que o senhor disse isso, inclusive, que teria sido por aclamação, né? Então, a gente fica feliz, né, justamente por ter sido um processo assim, né, de que não sou eu que estou tentando forçar a barra, né? Eu não estou tentando impor isso. Inclusive, o senhor não disse ainda abertamente, oficialmente, que é pré-candidato, né? Não. Isso vem comentando mais nas redes sociais, os partidários agora do PRD, inclusive. Exatamente. Na verdade, nesse período, né,
O pré-candidato é aquele que manifesta a intenção de disputar as eleições. Sim. Né? Que vai ter um momento oportuno para registrar uma candidatura e, de fato, se torna candidato. Né? Então, eu acredito que tanto aqueles que manifestam que querem ser, como no meu caso, que há um sentimento e que tem sido compartilhado pelas pessoas, eu penso que é difícil você dizer também, não sou. Né? Eu sempre disse, eu não me furto de desafios. Né? Você vai lá, Fábio, você faz isso? Rapaz, eu não sei se eu estou preparado, mas faço, né? Eu tento. Né? Então, assim, se é algo que a gente percebe que há uma aprovação popular, né? Se há também uma aceitação das pessoas, e sempre quando as pessoas me perguntam, eu sempre falava isso, falava, depende se houver aceitação, se houver aprovação popular, né? Se você, de repente, me incentivar a isso, né? Eu acredito que eu não fujo da disputa, né? Então, acho que foi muito nesse sentido aí, conciliar, né, essas duas partes aí. E a questão partidária agora, o senhor foi do PSL, PSL se fundiu com o Democratas, virou União Brasil, e de repente, mesmo o senhor estando aí polarizado, sendo o principal adversário, a gente repete, aclamado por parte da sociedade do atual prefeito, em um momento estava no partido base, né, do atual prefeito. E por alguns dias esteve no mesmo partido que o atual prefeito, União Brasil, né? Até agora, recentemente, não aí por uma escolha direta sua, mas devido a essa fusão acabou acontecendo isso, o senhor acabou escolhendo pelo PRD. Eu conversei muito contigo para saber dessa sua decisão. Certo. Foi uma escolha complicada, mas conta aí para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, como é que foi essa decisão, professor Fábio, de ir para o PRD? E é bom lembrar que lá no PRD tem muitos daqueles que o apoiaram em 2020, inclusive, né? Sim, verdade. A escolha de partido, Jota, eu estabeleço algumas questões que precisam ser analisadas. A primeira é segurança. Né? A gente tem aí relatos, e inclusive histórico na nossa cidade, de pessoas que dormiram candidato e acordaram, né, um eleitor comum. Né? Isso, aliás, é muito ruim. Eu penso que é digno quando você vai para uma disputa e perde ela. Agora, é totalmente desleal quando alguém tendo condições de disputar, alguém arma um cenário para de repente tirar alguém do jogo. Isso é desleal, isso é sujeira, é trapaça. De certa forma, tentaram fazer isso com o senhor em 2020, né? De certa forma. Tentaram levar o partido para ser vice de outro candidato. Penso que aconteceu algo nesse sentido, mas acho que até pela falta de experiência, da maturidade da nossa turma. Eu nem diria que foi a tal ponto. Né? Sim. Mas justamente pensando nisso, a escolha de partido ela tem passado muito pela questão de segurança. Né? Então a gente precisa ter a segurança de que, havendo condições, querendo ser, a gente precisa ter a condição, a segurança de que vai ser. Né? Então a escolha pelo PRD foi muito nesse sentido. Não que de repente que no partido X fosse acontecer algum problema assim, no partido Y, né? Eu até acredito que talvez nem iria acontecer. Mas eu prefiro sempre ser precavido, cauteloso, né? E mais do que isso, Jota, a minha segurança ela está só em Deus. Se de repente está aqui é impossível disso acontecer, impossível eu sei que não, mas eu acredito que tudo que vai acontecer na vida da gente tem que ter permissão de Deus. Então, se for para acontecer algo assim, eu entendo que de repente que foi a permissão de Deus para que eu não participasse, enfim. Mas eu tenho tomado as medidas humanas necessárias para que eu não tenha nenhuma surpresa assim. Então a escolha pelo PRD foi muito em função da questão de segurança. E o Partido da Renovação Democrática, o PRD, se tornou um partido relevante muito rápido. Verdade. Foi criado o Diretório Municipal aqui dia 10 de janeiro. Menos de 2 meses depois já tinha 2 vereadores e um pré-candidato, repito, aclamado pela sociedade, o professor Fábio não disse ainda, né? E um pré-candidato a prefeito. Como é que está a construção? O senhor, que eu percebo, tem participado, né, ativamente ali dessa história toda. Eu entendo que a maioria das pessoas, elas têm um apego com a pessoa e não com o partido. Sim. As pessoas não têm mais o compromisso como há alguns anos atrás, Jota, e você deve ter tido experiências assim, né? É jovem, mas deve ter tido experiências aí quando a gente tinha isso de sigla. Fulano pode ser um cachorro de tal partido que eu voto. Né? Então, assim, a gente não está mais nessa fase. Né? O cachorro tem que ser melhor do que uma pessoa. Né? Não é porque é do partido e tal. Então, a gente hoje tem muito isso. O eleitor avalia a pessoa.
Ah, não, fulano de tal tá num partido ali que não é minha preferência, mas ele é o melhor candidato, né? Ele é a melhor opção para a cidade. Então, quando eu avalio essa questão partidária hoje, Jota, eu até não tenho uma preocupação tão grande com isso, qual é a sigla, não. Eu tenho uma preocupação de que o nome da gente, né? Aliás, eu penso que tem que ser essa avaliação que o eleitor faz, né? O eleitor tem que fazer esse tipo de avaliação, não, a pessoa, como ele é, quem ele é, né? Qual a intenção que ele tem, né? Quais são as propostas, enfim, isso para mim pesa muito mais do que sigla partidária. Na última eleição, o senhor estava no PSL, o PSL foi ali, de certa forma, corajoso, saiu chapa pura. E agora, professor Fábio? Aí eu vou falar mais do que o próprio presidente do partido diz, o Saber, ali a diretoria. Como eles estão trabalhando, já que o partido quer, né? Tem aí a certeza que o senhor será candidato e esse trabalho de união com outras siglas. O que é que o senhor tem ouvido ali da diretoria, da presidência, quanto a essa construção de alianças? Então, Jota, com relação a alianças, eu creio que na entrevista de 2020, você pega, a Emily me disse que você estava assistindo ela aqui antes da nossa conversa. Você deve encontrar algum trecho que eu disse que o problema não estão nas alianças, mas com quem você faz uma aliança. Né? Então, quando eu, de repente, firmo um compromisso matrimonial, o problema não é o casamento, o problema é com quem eu me caso. É uma pessoa que tem a mesma visão, o mesmo compromisso. Uma pessoa que de repente está disposta que a gente cresça juntos. Se for, ok, isso vai dar certo, isso vai ser próximo, você vai ter uma família, vai multiplicar, vai prosperar, né? Então isso é interessante. Agora, se a aliança é algo que vai trazer divisão, problema, então isso é que deve ser evitado. Então, de repente, diferente, né, da outra eleição, a gente tem inclusive algumas modificações da lei. Naquela eleição a gente podia, cada partido, ter 14 candidatos a vereador. Nessa, cada partido pode ter no máximo 10 candidatos a vereador. Então, quando alguém me procura, por exemplo, Fábio, eu quero ser candidato no seu partido, junto com você. Se me procurarem 20 pessoas, como que eu faço? A lista no PRD já está grande, inclusive. Graças a Deus, né? Então, se 20 me procuram, o que eu preciso? Eu preciso encontrar um outro partido para a gente poder ter essa turma, né, conosco, aqueles que querem, de fato, participar do processo, né? Então, talvez até por essa mudança legal, a gente entende que hoje seria importante para a gente dar essa possibilidade para que outras pessoas também coloquem o seu nome à disposição, participem, né? Aliás, eu sempre digo o seguinte, Jota, no que depender, eu faria até um vídeo, inclusive, nas minhas redes sociais, mas vou aproveitar aqui a oportunidade para dizer para as pessoas de bem intencionadas, que gostam do município e que veem que tem condição de ajudar em alguma área, não perca a possibilidade de você ser a transformação, a mudança que a cidade precisa. Filice, participe de algum partido, né? Seja você a mudança e a transformação que você tanto espera da sua cidade. Talvez uma das maiores falhas que a gente tem é esperar sempre que o outro faça a mudança, que o outro seja a mudança. A mudança começa em nós. Então seja a mudança, Filice, vamos participar conosco, né? Entre em contato conosco para a gente conversar, né? Então isso é importante, que as pessoas participem. Então esses que têm nos procurado, a gente tem tentado sempre agregar, abraçar e sobre a questão de alianças, a gente permanece o mesmo perfil, Jota. Se for para somar, se for para agregar, é sempre bem-vindo. Se não for, aliás, eu tenho pessoas que têm, de repente, resistência a mim, porque já sabe o perfil que eu tenho, né? Normalmente ali um camarada que já tem intenções ruins, fala, não, mas aquele Fábio ali é muito radical, é muito duro, não sei o quê. Porque o cara sabe que se encostar em mim, pra coisa errada, eu não vou fazer concessão, Jota. Vou tratar todo mundo bem, né? Mas coisa errada não serve, isso pra mim não serve. Eu costumo dizer assim, que eu tenho três pessoas que eu preciso honrar. Eu preciso honrar a Deus, e dele nada fica encoberto, Jota. Eu preciso honrar a minha família, porque eu tenho um compromisso, eu quero que meu pai e minha mãe sempre ouçam falar bem de mim, eu quero que meus filhos ouçam falar de mim como uma referência, um exemplo, um espelho para eles, né? Que minha esposa também, né? E tem uma preocupação também de honrar a expectativa que as pessoas têm criado em torno de mim, eu sei que a expectativa é grande. Então eu tenho a convicção de que eu preciso honrar a Deus, a minha família e as pessoas que acreditam em mim, que colocam as suas expectativas em mim.
Então, normalmente eu tenho algumas pessoas que já têm reserva, já têm dificuldade de encostar em mim justamente porque sabe que eu não estou disponível e não estou disponível para fazer qualquer tipo de negociação que não seja lícita, que seja correta e que seja positiva para o município. Né? Fora disso, qualquer aliança, e eu não tenho problema nenhum em conversar com ninguém. Eu converso com qualquer pessoa que seja. Agora, eu sempre digo, conversar, não vejo problema. Firmar compromisso, você firma compromisso com pessoas iguais ou melhores que você. E eu puxei aquele assunto de folha de pagamento, de inchaço em máquina pública, para eu puxar um tema agora. O senhor, sem até combinar, fez essa ponte para eu poder atravessar. Nesse momento, o senhor aparece aí muito bem nas pesquisas, deve estar se aproximando muita gente. E aí, nesse grupo de pessoas, seja qualquer político que for, vai ter aquele grupo que está bem intencionado, que é o bem do município, mas tem aquele que já pensa numa vaga ali, uma vaga aqui, um benefício ali, outro aqui. Como é que o senhor está lidando desde agora com essa situação? Porque provavelmente seu WhatsApp é toda hora, né? Às vezes até com uma bajulação ali, outra aqui, as redes sociais também. Como é que o senhor está lidando com isso nesse momento, até mesmo antes de ser candidato? Porque isso provavelmente já começou, né? Jota, eu lido com muita facilidade, assim, de forma muito tranquila. Eu disse que a oportunidade que eu tive em 2020, e eu até costumo dizer quando as pessoas falam, mas né, mais um pouco, digo, não era o momento de Deus para mim. Né? Não era. E eu penso que justamente aquele período foi importante para eu amadurecer, né? Entender, saber lidar com isso. Então isso foi importante. Então quando alguém se aproxima e tudo, eu converso, trato bem, mas sempre tenho cuidado, Jota, porque eu particularmente entendo que ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas se fizer tem que honrar. Então a partir do momento que eu fizer um compromisso com alguém, eu tenho uma preocupação que eu preciso ser fiel e honrar aquele compromisso. Então sempre quando eu converso no sentido, dou abertura, espaço para a pessoa participar, para a pessoa dar ideias, para criticar. Mas compromisso, dizer, te prometo isso, te prometo aquilo. Poxa, a população já está cansada disso, né? A população, muitas pessoas, inclusive, talvez sejam enganados uma vez só, na segunda não é mais. É por isso que tem muita gente que nem quer mais votar, Jota. Está desacreditado, desestimulado. Eu tenho ouvido muito no WhatsApp o pessoal assim, dizendo que não quer votar mais. Exatamente, isso é um erro grave. É um erro grave, porque quando você não vota, quando você não vai às urnas, alguém vai por você. E essa pessoa que vai por você, qual é o compromisso que ela tem? É um compromisso pessoal ou um compromisso coletivo? Então você, apesar de desapontado, de frustrado, você precisa ir. Você precisa fazer isso. Então eu entendo que as pessoas estão cansadas desse tipo de atitude. Eu penso que, mesmo quem já participa do meio, eu ouço pessoas falarem assim, não, eu já tive decepção com tal pessoa, tal pessoa. Então eu penso que até pelas experiências que muitos já tiveram ao longo dos anos, eu penso que o caminho não é esse, Jota. Não é sair prometendo e de repente, fatiando, dizendo, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo e tal, enfim. Não, isso não é o caminho, Professor Fábio, não falando de partido, mas acredito, até vi no seu Instagram, naquele Me Faça uma Pergunta, o pessoal perguntou sobre isso, sobre vice numa possível candidatura. O senhor tem um perfil definido aí na sua mente para que serão critérios na hora da escolha do seu vice? Há algo elaborado aí que o senhor está levando em conta para escolher numa possível candidatura, é claro? Certo. Bom, Jota, primeiro eu volto naquela tecla da gratidão, Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade. Na última eleição eu tive um vice que me ajudou muito, O Edwander é uma pessoa que acordava cedo, dormia tarde, A família dele abraçou, participou, é uma pessoa que até hoje a gente conversa com certa frequência, O próprio Cleo Gils, enfim. Então eu tenho uma gratidão, o Júnior da farmácia, tenho uma gratidão muito grande por eles. Porque o processo eleitoral ele é muito intenso, é desgastante, aquele negócio que você respira, você dorme pensando nisso. Então eu tenho muita gratidão por eles terem participado naquela eleição. Então quando eu penso em vice, eu penso em uma pessoa que venha para somar. Quem que vai ser? Eu sei que já surgiram aí no mínimo uns 50 nomes por aí. Sim. Às vezes alguém me pergunta, seu vice vai ser tal pessoa? Fala, não, gente, não tem nada disso. Aliás, qualquer nome que você ouvir hoje é especulação. De repente alguém jogou o nome para ver qual que é a reação, para ver como que o eleitor pensa sobre aquele nome, porque isso é importante também. Isso não deixa de ser uma espécie de consulta popular.
Eu digo, ó, meu vice vai ser o Jota, gente. Né? Depois vocês vão colocar aí nos comentários o que vocês acham sobre o Jota de vice. Olha. Então a gente vai avaliar o quê? A reação. Não, a maioria dos comentários foram positivos. Né? Então é importante, de fato, que esses nomes eles estejam aí circulando, justamente para a gente ver, de repente, olha, é isso. Mas eu, particularmente, Jota, eu sempre tenho defendido o seguinte, que seja alguém que tenha características diferentes das minhas. Sim. Porque a gente tem aí uma junção que a gente fica mais completo. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho, de repente, um conhecimento maior sobre educação. O ideal é que eu tenha alguém que entenda melhor sobre a saúde. Né? Eu sou evangélico, né? Sou nascido e criado aí dentro de um lar cristão, né? Então, de repente, a gente tem alguém que é católico, né? Homem, uma mulher. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que talvez o perfil ideal para mim era alguém que tivesse um contraste para completar. E alguém que, inclusive, conseguisse assumir tarefas, responsabilidades. Né? Eu penso que a gente precisa, até pelo valor que é pago, você precisa dar espaço para essa pessoa trabalhar. Sim. Muitos, inclusive, não trabalham, não é porque não querem, não, Jota. É porque não é dada oportunidade. Eu vou até fazer essa pergunta porque isso merece destaque. Muita gente fala sobre isso, sobre a atuação do vice. Existem alguns vices que preferem, inclusive, ficar apenas ali recebendo salário e cuidar da sua vida. Outros já têm vontade de atuar mais. Então, o senhor pretende, caso seja eleito, caso seja candidato primeiro, né, depois eleito, ter o seu vice atuando em alguma pasta, talvez, ou de uma maneira ali ajudando de alguma forma na administração? Um dos maiores defeitos que o ser humano tem é a questão do ego, da vaidade. Né? E o que eu percebo na política é muito isso. Eu lembro que um amigo falecido, ele uma vez me disse assim, Jota, que ciúme de político é pior do que ciúme de mulher. Eu, particularmente, graças a Deus, tenho uma esposa que não é ciumenta, então nem sei como é ciúme de mulher. Mas imagino que quem criou essa frase, né, devia imaginar que é um negócio sério. Então, normalmente, o que acontece? A visão que eu tenho, Jota, é que a pessoa começa a se preocupar que o vice, de repente, pode se destacar mais do que ele. Né? Ele pode ter um trabalho, de repente, que desperte muito mais elogios e aplausos da população do que do próprio prefeito. Né? Então, eu penso que muito começa pela vaidade, pelo ego. Não posso deixar, né? Senão fulano destaca mais que eu, depois toma meu lugar. E penso que por isso muitos são podados. É claro que quando a gente avalia a questão legal, o vice vai atuar na ausência do titular. Mas a gente paga ele para isso, para ser vice. A gente não pode deixar esse dinheiro simplesmente ser desperdiçado. Eu penso que o vice não só pode, como deve participar. É claro que o que a gente precisa é ter uma conversa para saber identificar até onde cada um vai. Né, Jota? Se você, por exemplo, se é o diretor da rádio, você tem alguém que de repente que é o vice-diretor da rádio. Olha, né, nós vamos trabalhar em conjunto, você vai me ajudar nisso, mas olha, quando tiver uma decisão sobre isso, você vem, traga, a gente conversa, né? Vamos decidir tudo, enfim. Então a gente tem que encontrar também uma forma de que o vice também entenda, né, aqui os limites disso. Até a hierarquia, né? Até para que exista uma relação saudável também. Né? Você tem liberdade para trabalhar, mas olha, quando for uma decisão mais complexa, alguma coisa assim, vem cá, vamos conversar, vamos, né, definir isso juntos. Mas eu penso que precisa. Aliás, é uma forma de você conseguir cobrir melhor as demandas da necessidade, da cidade. Né? Então, de repente, eu estou lá na garagem acompanhando ali, né, o pessoal, o outro está lá no hospital. Né? Ele está lá vendo como que está lá, enfim. Então, isso seria extremamente positivo até para a gente conseguir estar presente, se fazer presente, que é algo que eu também ouço algumas reclamações, algumas insatisfações nesse sentido. De estar presente. Se alguma coisa não está dando, cobra, né? Precisa cobrar também. Né? A gente fala muito, às vezes, a gente precisa valorizar, obviamente, né, aqueles que trabalham, mas também precisa estimular que também aquilo que não está dando certo precisa ser corrigido. Né? Então eu penso que a atuação do vice, pelo menos a leitura que eu tenho, é que ele precisa ter espaço, ele precisa trabalhar, ele precisa somar, né? De repente tomar conta de algumas áreas que talvez eu não consiga cobrir. Né? Então, eu tenho, particularmente, eu tenho esse pensamento. E eu vi isso, inclusive, em outras cidades. Eu vi lá em São Luís, Montes Belos, né?
lá o major, lá o Decírio, né? Tem o vice dele, o Júnior, tinha uma sala, né? E aí ele me disse, inclusive, isso, olha, eu sei os limites, eu sei até onde eu posso ir, né? Mas aqui eu, inclusive, contrato gente, dispenso gente, né? Então ele lá, ele tem a liberdade, a autonomia dele de também trabalhar, de também participar. E outra coisa, isso um dia eu até vi no Instagram, Jota, um trecho lá do livro do Íris. Eu já tentei encontrar esse livro, pelo menos na internet, não consegui ainda. Mas ele dizia algo que... E o Íris foi, né, um grande gestor, né, uma referência. Ele foi hoje. Tudo, menos presidente da República, o Exatamente. Resto... Então, no livro dele, dizia algo mais ou menos assim, que ele não tinha nenhuma dificuldade em ter na sua equipe pessoas que queriam, por exemplo, ser prefeitos. Exemplo, secretário de administração que tem vontade de ser prefeito. Porque essas pessoas, normalmente, eles tinham uma motivação a mais, inclusive, para entregar um serviço de qualidade. Porque com aquilo ele se destaca e daqui a pouco talvez ele até tenha realmente, por mérito, aquele espaço. E, aliás, eu penso que um dos maiores problemas que existem a nível de gestão pública é porque a pessoa não faz sucessor, Jota. Se você fizer uma avaliação hoje no município, quem que a gente tem sucessor da atual gestão? Né? Imaginando, por exemplo, no eventual cenário, não, o prefeito não vai. Quem que ele fez de sucessor para ele? Eu não vejo. Talvez o cidadão vai conseguir identificar isso. Então a gente precisa ter gente que queira realmente crescer junto com a gente. Eu sendo prefeito, eu tenho que querer ser deputado. Né? Eu tenho que querer almejar ser governador. Isso não é problema, isso não é pecado. Aliás, isso é consequência de um bom trabalho. Um bom trabalho te possibilita isso. Não é pecado, não é problema sonhar, mas você tem que trabalhar. Tem que acordar cedo para alcançar os seus sonhos. Então eu penso a mesma coisa sobre secretário, sobre diretores, sobre vice. A turma tem que trabalhar. Até porque eu também ouço muito o seguinte, Jota. O fulano é gente boa, mas o secretário, não sei... Ué, mas espera aí. Quem que tem o poder da caneta de escolher equipe? Quem que escolhe? Como é que você vai dizer que no comércio... eu gosto demais do dono daquela farmácia, mas os funcionários dele é ruim demais. Ué, mas quem contrata? Quem que seleciona? E afinal de contas, quando a escolha não é acertada, vai fechar a loja. Vai ter problema. Então, enfim, eu penso que a gente precisa ter gente que quer ser realmente algo maior, que quer conquistar espaço, porque isso reflete na gente. Eu quero, em um determinado momento, chegar e falar, rapaz, o cara é bom, mas a equipe dele é melhor do que ele. Então, isso é bom. Eu ganho com isso. Professor Fábio, quais são os próximos passos agora? Eu sei que aí... No íntimo do senhor já deve ter algum nome para vice que está numa prateleira acima de outros, né? Porque faltam 16 dias. A janela partidária está fechando. Então, quem vai ser seu vice vai ter que estar num partido aliado à candidatura do senhor, à possível candidatura. Da mesma forma, o senhor pensando, claro, confiando aí na sua eleição, vai ter que fazer um número de vereadores para começar um mandato com uma boa base na Câmara, porque a Câmara precisa aprovar os projetos. Qual é o próximo passo agora, ou os próximos passos em relação a esse trabalho de articulação política, para também pensar nisso, né? É interessante que um pré-candidato, ele já tem que pensar no mandato, porque ele tem que preparar tudo. Sim, sendo eleito, ele tem que ter a maneira de governar, né? Jota, em todas as ações que nós temos tido, tanto eu como lá o presidente do partido Sabe, que é um amigo pessoal, e o pessoal que está ao redor ali, o Álvaro Filho, o Leonardo, enfim, uma equipe grande ali, né? A gente tem sempre se pautado na transparência. A gente tem feito o seguinte, falar, Jota, né, nosso partido está assim, tem tal pessoa, tem tal pessoa, tem tal pessoa, para não acontecer de você, de repente, ser surpreendido. Mas essa pessoa não sabia que estava aqui, mas você não me falou. Se eu soubesse que ele estava aqui, eu não ia. Então pode, de repente, chegou alguém aqui, nós vamos lá, vamos falar. Fulano, chegou tal pessoa, quer somar junto com a gente, quer participar junto com a gente. Então, em tudo que a gente tem feito, Jota, a gente tem tentado ser transparente. E eu acho que as pessoas precisam procurar isso. Alguém que seja franco, que seja sincero, porque senão você começa com um problema dentro de casa. Na hora que a pessoa sabe disso, fica decepcionada, revoltada, você já começa com um problema para resolver dentro da sua própria casa. E sobre a escolha de vice, inclusive, Jota, eu também tenho sido muito franco nisso. Eu sempre digo o seguinte, às vezes chega alguém que me fala que quer ser, que aí é um cenário diferente quando de repente você visualiza alguém que seria ideal. Quando você visualiza alguém que seria interessante, você convida. Fala, fulano, te convidar para você participar, talvez seu nome seja um nome interessante, vai amadurecendo a ideia, mas
Não é um compromisso que vai ser você. Então eu acho que tem que ser essa postura. Os que querem ser, o que eu falo? Falo, fulano, você que tem que trabalhar seu nome. Trabalhe seu nome para quando chegar o momento da definição, você conquistar isso por mérito. Né? Então, de repente, você, Jota, tá trabalhando seu nome, tá dizendo, não, eu sou candidato a prefeito, por exemplo. Chega lá na frente, de repente, você não tem uma base suficiente para, de repente, ser prefeito, mas você consolidou seu nome para ser um bom vice-prefeito. Então, é mérito seu, você trabalhou isso, você conquistou esse espaço. Né? Então, sempre que alguém me procura, inclusive, o que eu tenho dito é assim, não, trabalhe, faça um trabalho para você conquistar isso por mérito. Né? Professor Fábio, ideologia política ou sigla partidária vai ser levada em conta pelo senhor no momento da escolha de alianças se elas forem oferecidas? Muita gente pensa nisso, né? A gente vive um momento muito polarizado nesse nosso país. Aí eu não estou falando de um lado ou de outro, num geral. Isso vai ser levado em conta pelo senhor no momento da escolha? Jota, eu não tenho problema nenhum de assumir quais são as minhas posições. O que eu aprendi ao longo desses anos é de respeitar a posição e opinião dos outros. Eu não faço ataques, não faço ofensas, né, às pessoas por terem um pensamento diferente do meu. Mas eu, abertamente, eu tenho convicções em favor da família, né, em favor da pátria, em favor, em nome... zelando sempre, como eu te disse, por honrar o nome de Deus. Então esses são valores, princípios que eu cultivo. Né? Então todos os princípios que estejam atrelados a isso, né? A vida, a liberdade. Então esses são pilares que eu considero que me norteiam. Isso não significa que se você de repente tem um outro pensamento que eu vou te ofender, dizer que você não presta, que você aí... Não, muito pelo contrário. Eu vou tentar de alguma forma te convencer que de repente meu caminho é o caminho mais acertado a seguir. Mas se ainda assim você achar que não, você vai ter meu respeito. Aliás, isso é algo que sempre tem feito com as pessoas. Você não me vê, por exemplo, em grupo de WhatsApp ficar... xingando, ofendendo ninguém, falando nada disso. Professor Aliás, Fábio, eu tenho sido ofendido em algumas ocasiões e simplesmente ignoro, deixo pra lá, né? Porque eu penso que cultivar, dar ibope para esse tipo de situação, acho que não vale a pena, né? Então, particularmente esses são os valores que eu defendo, né? E, enfim... respeito a quem pensa de forma diferente. É claro que quando a gente vem para o município, Jota, eu sempre tenho dito o seguinte, olha, a gente precisa saber distinguir momentos. Agora nós estamos num momento de eleições municipais. Né? Então, quais são as discussões do nosso município? Né? Eu penso que o que o cidadão, o que a pessoa que vai nos assistir quer saber é como que você vai resolver o problema da saúde? Como que você vai resolver o problema da infraestrutura no nosso município? Como que você vai conseguir atender o pequeno produtor rural? Né? Como que você vai conseguir resolver alguma situação de lazer? Né? Então, as discussões agora, eu penso que elas têm que ser totalmente concentradas nisso. Qualquer situação que saia fora disso, Jota, eu penso que ela não soma em nada pra gente, pelo contrário, divide, faz inimizades, né? E só atrapalha. Então, eu estou comprometido em 2024 com discussões, né, que sejam voltadas para o município, certo? Mas sem me esquivar de quais são os valores que eu defendo, os quais acredito. Enfim, aliás, eu penso que isso também não é segredo para ninguém, porque, né, eu também sempre deixei muito claro, quando alguém me pergunta, quem que você votou, eu digo para quem que eu votei, né? Não tem problema com isso. Se a pessoa vai ficar chateada comigo, ela não é meu amigo. Né? Quando a pessoa fica chateada, com raiva de você, porque você fala a verdade para ela, né, eu prefiro muito mais, de repente, o risco de perder um amigo por falar a verdade, do que de repente cultivar pessoas ao meu redor simplesmente com base em mentiras e tentar, né, agradar todos os lados. Não, a gente tem que ter posição, mas é uma posição que respeite a oposição. Professor Fábio, um ótimo bate-papo, como sempre. Para quem estava esperando aí, meu amigo espectador, a gente falar de propostas, não é o momento. A gente está falando aqui, né, de projeto, de iniciativa, de candidatura. No momento certo, certamente o professor Fábio não corre de entrevistas, foi assim em 2020, agora o convidei, ele já está à disposição há um bom tempo, né? A gente estava demorando para marcar, mas acabou marcando. A gente vai falar aqui num futuro próximo de projetos. Estava até, viu, professor Fábio, dando uma lida no seu projeto de governo de 2020,
Acessei lá o site do TRE, estava acompanhando lá as ideias, até para depois perguntar se é o mesmo que o senhor ainda imagina, ainda pensa, né? Agora nessa atualidade. Porque nós estamos aí em constante evolução, né? O senhor agora tá 3 anos e pouquinho, um pouco mais velho, acumulou mais experiências. Verdade. Provavelmente uma coisa ou outra ali o senhor possa mudar e alterar. Mas eu quero agradecer a confiança. Não é fácil, o senhor veio aqui sem nada anotado, né? Um bate-papo franco, sem nada combinado e preparado. Isso é importante para o entrevistador. A gente vê que está extraindo realmente o que a pessoa pensa ali no momento. Eu agradeço muito pela sua presença e deixo o espaço aberto aí para algo mais que o senhor queira acrescentar para o nosso espectador, uma mensagem que o senhor queira deixar para o cidadão piranhense. Jota, eu não fujo de entrevista, não fujo de debate, né? Tô sempre pronto quando me perguntam, mas é claro que eu não vou me envolver em Esse situações... ano tem que comprar um terno bonito, que vai ser com imagem, hein? Tá certo. Se realmente for candidato, né? Se Deus quiser. Enfim, sempre quando me perguntam alguma coisa, eu não me furto. O que eu tenho evitado, Jota, é entrar em discussões onde as pessoas tenham motivações que não sejam, de fato, discutir ideias. Porque tem algumas situações que você vê que o indivíduo está querendo ali ele quer te ofender, quer te atacar, né? De repente está até amando de alguém para aquilo. Então, enfim, nesse tipo de situação eu não vou entrar. Né? Simplesmente ignoro, enfim, né? Porque acho que a gente ganha muito mais com isso, né? A questão de sabedoria mesmo, lidar com essas situações. Aliás, Jota, eu tenho certeza que alguns, inclusive, assim, o caminho que seguem é muito nesse sentido, né? É aquilo que eu te disse, está tão acostumado em ser oposição que vai atacar. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que o nome começa a ser veiculado e tudo, agora vai ser a hora de querer dizer que faz isso, que faz aquilo. Eu costumo dizer, inclusive, por isso muita gente de bem não entra em política, Jota. Sim. Muita pessoa de bem. A cidade tem muitas pessoas muito melhores que eu. Muito melhores. Eu não sou bom. Né? Eu acho que tem muita gente melhor em Piranhas do que eu, que deveria ser nosso representante. Mas essas pessoas não querem ser muitas vezes, Jota. Por quê? Porque tudo que houve, de repente, de erro, de falha na sua vida pessoal, vem à tona. A pessoa pesca, vem e fala. Eu me lembro um empresário inventa. Eu me lembro um empresário que o senhor entrevistou, desculpa interromper, já o procuraram várias vezes para ele ser candidato. E ele sempre... E outros também que eu já escutei, justamente, não porque eles não se acham capazes, mas com medo da sujeira da política. Exatamente. Né? Então é por isso que muita gente boa, e a nossa cidade tem muita gente boa, que não entra por isso, porque sabe que a vida vai ser revirada e se não encontrarem alguma coisa, vão criar algo. Sim. Né? E principalmente com gente maldosa, desleal, desonesta, esse é o caminho que trilham. Né? Mas eu sempre tenho muita confiança assim, que tudo... na vida da gente, né? Eu sempre costumo, quando eu ouço alguma coisa que às vezes me chateia, que eu sei que é maldade, sempre entrego nas mãos de Deus, né? Porque eu sei que Ele faz a justiça por nós, né? E eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, sabe, Jota? Agora falando sobre, só aproveitar, fique à vontade de fechar aí, Jota, sobre propostas. O que eu tenho feito, estudado, ouvido, aprendido o máximo possível. E a proposta que a gente vai apresentar é uma proposta que seja real, certo? Dentro daquilo que a gente diz, que as pessoas estão cansadas de mentiras, enfim. Algo que seja real. Por mais que seja enxuto, eu dizer, olha, vou conseguir fazer uma rua, mas chegar ao final dos 4, eu fiz uma rua. Né? Então eu penso que a gente precisa ter esse comprometimento no momento das propostas de projetos, de fazer algo que seja acessível, que se possa alcançar. Aliás... Né? Melhor seria se eu disser que vou fazer uma e fizer 10. As pessoas vão falar, poxa, o cara superou, né, as metas que ele estabeleceu. Né? Então, enfim, sobre projetos eu tenho identificado os problemas e, sem dúvida nenhuma, a gente vai trabalhar com a perspectiva de algo que seja acessível, algo que possa ser realizado. Né? Então, esse é o caminho que a gente pensa. E, no mais, o que eu gostaria, Jota, é de, mais uma vez, enaltecer também o trabalho que você faz. Você é um grande profissional da nossa cidade, que tem, assim, eu tenho um grande respeito, admiração pelo trabalho que você faz. É uma pessoa extremamente capacitada. Eu tive a oportunidade, nós fomos colegas, né, na escola, e eu também nunca perco... Aliás, ontem eu estive lá na Escola Maria Isméria, né? Fui convidado para conversar com os meninos lá, e aí eu até comentei, eu falei, tem muitos meninos que estão aqui, me emociona, né, estar aqui para isso, porque tem muitos meninos aqui que eu fui colega dos pais, né, e que estão aqui hoje, né, meus filhos estão lá, então eu vi lá o Cadu, inclusive, tá lá, né, colega do meu menino, né, do Vitor.
Então, eu te conheço há algum tempo e sei que você tem uma história de superação, né? Um camarada vencedor. Eu te considero um dos vencedores aí da nossa cidade, extremamente preparado. Então, eu fico feliz, né? Sempre quando você me trata de forma também extremamente respeitosa, né? E pelo trabalho que você faz aqui no nosso município, que precisa ser mais valorizado também, né? Você leva conhecimento, leva informação para as pessoas. Meu sogro tá lá na fazenda, né? Tem vezes que eu chego lá e ele sabe mais coisas da cidade do que eu, né? Fala, você viu lá o que tá acontecendo e tal? Fala, não sei não, onde você ouviu isso? Não, lá na rádio, né? Então, enfim, isso é importante, viu, Jota? Então, para a população de forma geral, eu quero mais uma vez ser grato, agradecido a todos que têm nos incentivado, que têm nos estimulado. Isso, sem dúvida nenhuma, tem sido um dos pilares. A minha família também, né, que sempre que a gente conversa ali tem nos ajudado também. As pessoas ali, os principais líderes que estão ao nosso redor também, que sempre comprando a briga junto com a gente, né? Então, enfim, a minha fala é de gratidão e a preocupação de que eu preciso honrar as expectativas, eu preciso honrar a confiança que as pessoas colocam em mim e o que eu preciso, né, obviamente, tendo uma oportunidade, eu irei corresponder às expectativas, né, ou pelo menos irei trabalhar incansavelmente por isso. Né. Esse é um desejo sincero que a gente tem. Eu fui nascido e crescido nessa cidade, eu amo a cidade. Precisei sair daqui por motivo de trabalho, né? Mas a primeira oportunidade que a gente teve, a gente retornou. Hoje, sempre que eu passo nas ruas, o olhar é um olhar diferente. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, um lixo na rua, aquilo já me chama a atenção, né? Quando eu vejo um problema, por exemplo, no período de chuva, um lugar mais crítico com relação à questão ali do escoamento de água. Então, tudo eu estou muito atento, ligado, justamente para identificar quais são os pontos que precisam ser um clamor, alguma reclamação que eu vejo num grupo de uma pessoa falar de saúde, isso é um problema que precisa ser resolvido. Então, eu tenho me preparado, né, eu tenho estudado, conversado com as pessoas, justamente para quando houver oportunidade, para que eu corresponda da melhor forma possível. Professor Fábio, obrigado. Eu esqueci de citar no começo da entrevista, pai de família, jurista, professor universitário, mais recentemente podcaster, né? Até isso deu uma aventurada. Obrigado pela presença aqui. A gente volta a conversar aí numa candidatura sua consolidada para a gente falar aí de projetos e de ideias aqui para o município. E você que ficou nos acompanhando até agora, muito obrigado. Não saia sem deixar o like nesse vídeo, não saia sem se inscrever no nosso canal e também compartilhar para mais pessoas, né? Mostre para o grupo da família, o grupo dos amigos, aquele grupo de bate-papo. É só compartilhar o link desse vídeo para mais pessoas assistirem. Muito obrigado. Esse é o Canal da Notícia nas eleições municipais de 2024, pré-campanha ainda, mas nós vamos até o final, até a apuração lá no mês de outubro e os resultados aqui no nosso Canal da Notícia e o pós também, né? Com toda a repercussão. Obrigado a todos e até a próxima.